Você tinha uma cicatriz alta, fez uma aplicação de corticoide dentro da cicatriz e ela depois ficou parecendo uma estria? Bom, eu vou abordar exatamente esse tema no vídeo de agora do Clube da Plástica. Assista ele até o final. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, amigos do Clube da Plástica. Estou de volta aqui com um tema bem interessante, mas antes de começar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal e também deixar aquele like, aquele joinha, curtida debaixo desse vídeo e dos outros vídeos que vocês curtem tanto aqui no Clube da Plástica. Bom, vamos lá. Alguns pacientes evoluem algumas vezes com cicatrizes inestéticas, cicatrizes grossas, altas. Essas cicatrizes, na maioria das vezes, elas são decorrentes de um acúmulo exagerado de fibras de colágeno na região cicatricial. E aí ela vai aumentando de volume. Quando essas fibras de colágeno estão bem alinhadas, a cicatriz ela aumenta de tamanho, fica grossa e recebe o nome de cicatriz hipertrófica. Com o tempo, geralmente, essa cicatriz hipertrófica ela tende a diminuir de tamanho, porque o organismo consegue absorver essas fibras de colágeno que vieram em exagero para aquela região. Isso é uma característica genética do paciente, né? Ou pode ser também, em poucos casos, quando a ferida não fecha com os pontos, ela abre e aí ela cicatriza de dentro para fora, ela pode também ficar hipertrófica porque o teu organismo vai perceber que você quer fechar, que a ferida tem que fechar e as bordas estão separadas, então ela pode ali levar muito colágeno para aquela região e a cicatriz ficar alta também, mas esse é um outro assunto. Na maioria das vezes isso é chamado mesmo de cicatriz hipertrófica. Tem uma outra situação que é conhecida como queloide, que é quando esse excesso de colágeno que chega na cicatriz chega numa forma tão grande, tão desordenada, que a cicatriz ultrapassa o limite da ferida. Então o queloide ele é maior do que a própria cicatriz, ele é alto e grosso, ele é alto, chega a ficar largo, ele ultrapassa mesmo a própria região da cirurgia, fica bem grossa, bem alta e bem larga. Esses casos são tratados algumas vezes com a infiltração de corticoide. O corticoide, que é um anti-inflamatório esteroidal, esse corticoide ele faz uma atrofia dos tecidos. A intenção de você usar corticoide dentro dessas cicatrizes que estão grandes, que estão hipertrofiadas, é fazer com que a atrofia diminua o tamanho dela, tanto na altura quanto na espessura, quanto na consistência para deixá-la mais molinha. Esse tipo de tratamento é indicado para alguns tipos de cicatrizes desse tipo. Só que algumas vezes, não no caso do queloide em si, mas no caso da cicatriz hipertrófica, quando o médico faz a aplicação do corticoide, o corticoide ele pode fazer uma hipercorreção daquela cicatriz e fazer uma atrofia muito grande. Então, se ele atrofiar demais aquela cicatriz hipertrófica, em vez dela ficar grossa e alta, ela vai ficar bem plana, o tecido embaixo dela vai praticamente desaparecer e ela vai alargar. Então, ela vai ficar muito semelhante a uma estria, porque a estria é quando a pele esgarça, as fibras de colágeno, elas perdem a força e tem um afastamento dessas fibras, então ela fica fina, fica aquela pele com uma qualidade diferente da pele adjacente, da pele ao redor. Então é uma pele mais fina, assim, chega a ficar transparente. No caso dessa cicatriz que foi tratada com corticoide e ela atrofiou demais, ela pode ficar bem parecida com essa estria. Nesse caso, ainda tem o que se fazer, às vezes em alguns casos, usando aparelhos. O laser, por exemplo, o laser de CO2, ele é bem indicado para tentar melhorar a qualidade dessas cicatrizes que ficaram agora atróficas. Elas eram hipertróficas, então era uma cicatriz grossa, alta, e agora ela é atrófica, uma cicatriz sem força nenhuma, uma cicatriz, como eu disse, semelhante a uma estria. Então, o laser de CO2 ele consegue ali alinhar de novo ali as fibras de colágeno, diminuir um pouco a espessura, dar uma qualidade estética melhor para esse tipo de cicatriz. Em outros casos mais graves, só resta mesmo o paciente retirar essa cicatriz, remover essa cicatriz que ficou alargada, que ficou fina e fazer novamente ali a sutura, dar os pontos de novo. Mas lembrando, se aconteceu a hipertrofia no primeiro caso,
Pode acontecer também na revisão dessa cicatriz atrófica. Então você pode estar esperando dessa vez que aconteça novamente. Mas como o cirurgião já sabe que você tem esse tipo de cicatriz, ele pode usar daqueles artifícios, né? Às vezes a aplicação de algum produto durante o procedimento de ressecção para tentar prevenir a formação do queloide ou da cicatriz hipertrófica, fazer beta-terapia, usar fita de silicone, usar corticoide tópico, fita de corticoide, né, tópico ali para tentar prevenir a formação do queloide ou da cicatriz hipertrófica, mas em algumas vezes, mesmo usando isso tudo, infelizmente ela se forma de novo. Na minha opinião, se você tem uma cicatriz hipertrófica que ela não é muito grande, ela não te incomoda muito, aguarde que ela tende a diminuir sozinha, ela tende a atrofiar sozinha, mas aí quando ela atrofia sozinha, quando é o nosso corpo que faz a absorção desse colágeno em excesso, ela fica bem plana e ela não atrofia, ela não vai ficar larga. Então ela só vai diminuir de tamanho e vai ficar da mesma altura da sua pele, talvez um pouquinho mais larga do que o ideal, mas da mesma qualidade de altura da pele normal. Isso que é importante. Então, se for uma coisa muito grande, está te incomodando muito, você pode até tentar alguns tratamentos com corticoide. Mas se for uma coisa pequena, uma cicatriz hipertrófica que está um pouquinho alta, mas não te incomoda tanto, aguarde que após um ano e meio, ela começa a atrofiar sozinha e ela vai ficar com uma qualidade estética bacana. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer com esse vídeo. Tomara que vocês tenham entendido o que eu falei. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui seus comentários que a gente vai tentando responder assim que possível, tá certo? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.